Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Vamos iniciando a nossa live de hoje, convidando as pessoas para poderem participar junto com a gente deste momento maravilhoso que vai iniciar agora. Então vamos lá. Convide quem você achar que deve estar aqui nessa live. Nesse momento, a gente vai falar sobre parentalidade consciente, tá bom? Bom dia, Aline, tudo bem? Convide quem você quiser, tá bom, Aline? Para que a gente possa interagir. Já já a Mari vai estar entrando aqui também. Outra Aline entrando aqui. Hoje é o dia das Alines, né? Vamos aguardar a Mari enquanto a Mari entra aqui para falar com a gente. Então vamos lá, aguardando mais um pouquinho. Vou colocar o nosso tema de hoje aqui, né? Que é sobre parentalidade consciente. O nosso bate-papo de hoje. Olá, bom dia, Cleide. Tudo bem com vocês? Isso. Vamos aguardar a Mari aqui entrar um pouquinho. Isso. Bom dia para quem está chegando agora. Mari, assim que você quiser entrar, a gente já começa para que a gente possa falar de consciente. A Mari já vai entrar, meninas. Sejam Oi, todas bem-vindas. Bom dia, Mari. que bom que agora deu Bom que agora deu certo. certo. Você viu que o Não estava Instagram Você viu que o ele Instagram mudou? ele mudou? Então, eu tô acabando de observar aqui, tá estranho, né? É, ele não tá Ele aparecendo não está mais para aparecendo enviar mais para enviar solicitação. Você tem que clicar solicitação. na Você tem que clicar pessoa. na pessoa. Pois é, eu tava aqui tentando te chamar, mas eu falei assim, e os comentários aqui pra mim aparece só o último que comentou. Não sei por quê também, tá É, deve ser diferente. alguma Deve ser alteração alguma do alteração Instagram. do Instagram. E aí eu não Kellen, consegui eu ver tô se me você Kellen, eu tô ouvindo me ouvindo. aí em você, tá Aí dando em você, tá dando microfonia. microfonia. tá bom. Pessoal, eu gostaria que vocês nos ajudassem também aqui enquanto ao som, tá? Falando se tá dando microfonia. Isso, ótimo. Eu acho que agora parou. Oi? Não tô me ouvindo mais aí. Então era o fone mesmo que eu tinha que colocar. Perfeito. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem antes da gente entrar no nosso tema aqui, para a gente nos certificar que se está tudo bem? Para mim também, só o último comentário. Cleide, realmente, né, acho que o Instagram mudou aí alguma coisa. Então, eu até peço a vocês qualquer coisa, tá bom? Vocês repitam o comentário, se for alguma pergunta, alguma coisa, eu vou tentar ficar de olho aqui enquanto a Mari estiver falando. E qualquer coisa que eu pegar, que vocês quiserem perguntar sobre parentalidade consciente, vocês sintam-se bem à vontade para perguntar, tá bom? Porque nós estamos aqui para disseminar esse assunto, para que a gente possa, juntas aqui, né, não sanar todas as dúvidas, mas pelo menos deixar um pouquinho de um recadinho sobre a parentalidade consciente para vocês. Tá bom? Então, eu sou Kellen Cristina, psicopedagoga clínica, coach de pais e filhos, né? Sou pedagoga. Vou me apresentar aqui para vocês. Sou mãe de 2 lindos filhos, casada e também uma pessoa que a gente tá junto aqui para poder fazer o que é melhor em prol do próximo, né? Mari, eu gostaria que você se apresentasse também para a gente. Maravilha. Kelly, antes de me apresentar, gostaria de agradecer por você ter me convidado para estar aqui nesse início de sábado. Eu sou a Mariane, muitos me chamam de Mari, até gosto que me chame assim, que acredito que aproxima. Eu sou psicóloga aqui em São Paulo,
mas também atendo de forma online. Sou cofundadora da Terapia da Infância e idealizadora aqui do Encontro com Pais. Também sou casada, sou escritora, escrevo bastante sobre a parentalidade, sobre educação, entre, né, relacionamentos entre pais e filhos. Então eu tô hoje super feliz porque eu vou estar nesse universo que eu já tanto falo, que é sobre a parentalidade, Kelly. Então, mais uma vez, agradeço o convite. E eu também, Mari, quero te agradecer, né? Porque assim, quem não visitou ainda, meninas, até deixei o IG da Mari do com Pais aí na minha página, segue, vale a pena, tá bom? Ajuda bastante, é muito bacana. E assim, gratidão, Mari, por você ter aceito o convite, estar aqui conversando, né? A gente faz o curso de mentoria em parentalidade com a Yara Mastini juntas, e a partir daí surgiu, então, né, assim. Eu fiz um convite para a Mari e ela já me reconvidou. A gente fez dobradinha. Quinta-feira passada foi na página dela, hoje aqui na minha. A gente tem algumas coisas que a gente vai colocar em prática, né, Mari? Que depois a gente conta aqui para vocês. Então, sinta-se bem-vinda, tá bom? Aqui na minha página. E o nosso papo de hoje, pessoal, para quem acabou de entrar, é sobre parentalidade consciente, tá bom? Vou tentar colocar aqui de novo. Mari, fique à vontade, tá bom? Para que a Tá, gente já possa posso. iniciar, então. Maravilha. Acho que seria bacana, Kelly, não sei o que você acha, da gente começar contextualizando um pouco, né, esse tema, a parentalidade consciente. Você acha que é bacana iniciar dessa forma? Sim, até para as pessoas que estão aqui, fizeram algumas perguntinhas, né, lá na minha caixinha que eu deixei, nos stories, então teve muitas perguntas sobre, mas o que é essa parentalidade consciente, né? E aí eu acho que seria muito viável se a gente começasse, então, já a partir daí, né? Para as pessoas que às vezes ainda não sabem o que é, não sabem como que faz, então, para que a gente possa esclarecer um pouquinho. Pode sim, Mari, fica à vontade. Maravilha. Bom, a gente costuma primeiro pensar, né, em estilos parentais. Estilos parentais existem diversas pesquisas, então a gente não está falando à toa, assim, não é só uma linguagem de senso comum, mas já tem um embasamento científico, né, que fala sobre a parentalidade consciente, ela ser uma abordagem, por exemplo, que busca ali compreender como que nós ali enquanto pais, né, podemos manter ali um relacionamento de apego, que seja um apego seguro com o nosso filho, a partir do momento que a gente passa a compreender e dar sentido para as nossas próprias experiências na infância também. Então, a parentalidade consciente é a abordagem que a gente fala que prega o autoconhecimento. Então, a gente se conhecer também acima de tudo, né, não só no lugar de pai, no lugar de mãe, mas também no lugar de filho. Né? Então, como que a gente era ali enquanto filho, ali na nossa infância também, na adolescência, ou até mesmo enquanto adulto, ainda se relacionando ali com os pais, quais são as experiências que nós tivemos ali na nossa infância, que a gente possa ver que de repente foram positivas, ou que de repente não foram tão positivas, mas é importante que a gente possa dar um sentido, é isso que a parentalidade consciente ela prega, a gente olhar para essas experiências ali da infância e dar um sentido para elas, para procurar dessa forma, colocando esse sentido nessas experiências, a gente nortear o relacionamento aí de uma forma mais assertiva com os nossos filhos. Dei uma boa resumida, viu, Kelly? Mas na live a gente vai trazendo aí mais conceitos da parentalidade consciente. Uhum. E é assim muito bacana, né, Mari? Quanto que a gente, como a gente vive o tempo todo dentro dessa parentalidade consciente e que às vezes a gente não se dá conta, né, do quanto às vezes a gente fere com as nossas palavras, do quanto que a gente insere o autoritarismo tanto para os nossos pais quanto para os nossos filhos através das palavras, porque às vezes o nosso momento emocional ali não tá tão legal, né? Então eu acho que assim, esse cuidar, né,
da gente primeiro, essa questão do autocuidado que a gente deve ter com as nossas emoções, né? Primeiro que a gente sabe que é o nosso corpo, né? É o nosso corpo que aprende qualquer coisa, a descarga é no nosso corpo sobre qualquer coisa que a gente viva no nosso momento ali familiar, com os nossos filhos, com os nossos pais. E isso é muito importante, né? Para que a gente saiba reconhecer onde é que eu tenho que melhorar, onde é que eu tenho que ponderar as coisas, né? Isso. A parentalidade consciente também, Kellen, dentro dessa sua fala, né, ela prega essa ideia do quanto que a infância, ela influencia também no nosso presente, né? E pode, de uma certa forma, afetar também o desempenho no futuro. Mas para isso, né, a gente fala o quanto que é importante ter esse autoconhecimento, que nem você disse, do autocuidado, de olhar para si também. Até na nossa live passada da quinta-feira, a gente reforçou bastante a ideia de olhar para si enquanto ser humano, né, enquanto pessoa, e deixar um pouquinho de lado, né, os papéis que a gente vai exercendo ao longo da vida, que nem o papel de ser mãe, o papel de ser pai, né, são papéis, são funções, né? Mas por trás disso existe uma pessoa, né? Então, nós, enquanto pessoas, como que nós se sentimos, né? Então é importante a gente acolher também a nossa própria história, né? E entender o que faz sentido para a gente e o que não faz. Então, é o que eu disse no início da nossa live, do conceito da parentalidade consciente. A gente refletindo sobre nós mesmos, né? Sobre as experiências que a gente teve ali na nossa infância, por exemplo, a gente passa a dar um sentido, né? É essa a ideia, dar um sentido para a infância, para essas experiências, e a partir daí, com esse autoconhecimento, a gente passa a ver o que faz sentido ou não para a gente colocar ali na educação, né? No relacionamento com os nossos filhos. Porque muitas das vezes, né, Kellen, eu costumo dizer, acho que a gente falou sobre isso, a gente utilizou a metáfora da mochila, da bolsa, na live também passada. É que a partir do momento que a gente vai se relacionando, a gente vai tendo essas experiências. E aí a gente vai colocando essas experiências dentro da mochila, dentro da bolsa. E na medida que a gente vai olhando para essa mochila, né, para essa bolsa, a gente vai vendo o que foi que a gente foi colocando, né? O que está ali dentro. E o que faz sentido para a gente de fato. Para gente enquanto pessoa, né? Antes mesmo de ser mãe, antes mesmo de ser pai. Acho que eu te cortei um pouquinho você, acho que você queria falar alguma coisa, né? Não, não, tá tudo bem. Eu só queria acrescentar, fazendo um elo aí com a infância, né? Que você está falando, o quanto que assim, essa conexão lá na infância, ela é tão importante, né? Tanto para mim, que hoje sou mãe, a conexão que eu tive lá atrás com os meus pais, se ela foi positiva ou se ela foi negativa. Então, essa conexão que eu tenho com os meus filhos hoje, né, aqui nesse momento, é uma conexão positiva, é uma conexão negativa, e aí a gente parte do ponto que as conexões positivas lá na infância, elas nos ajudam a lidar com a resiliência na vida adulta, né, dentro de uma trajetória mais tranquila. Quando eu tive essa questão, por exemplo, da minha conexão, até os 7 anos de idade aí, mais tumultuada, mais negligenciada, né? Ou até mesmo negativamente com as palavras ou com muitas coisas, eu consequentemente vou ser um adulto lá na frente também, né? Que dentro da minha parentalidade eu vou ter algumas dificuldades de lidar com os meus filhos. Então, essa conexão na infância, só pegando um gancho aí enquanto você diz de infância, ela é muito importante. Tanto para mim, que hoje já sou adulta e sou filha, e lá atrás tive, né, essa repercussão, como que foi a minha infância? O que que eu recebi lá dos meus pais? E como que eu vou passar isso para os filhos que eu tenho hoje? Então, isso é um elo que a gente às vezes esquece de parar para poder pensar, né, Mari? E que faz toda a diferença quando a gente vai lidar com o processo de resiliência na vida adulta, dentro Perfeito. da nossa trajetória. Sim, perfeito. Né? Então é o pensar o quanto que é importante pensar.
O quanto que é importante refletir, né, sobre o que faz sentido realmente de fato para a gente ou não e o lugar que nós nos encontramos, né? Porque a gente está sempre em um processo de mudança, né? E para a gente mudar, né, a gente precisa também refletir, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Dentro da psicologia, se a gente for pensar nos estágios de mudança, para a gente mudar não é assim, né? A gente fala que não é com Uhum. um estalar de dedo. A gente precisa primeiro ali tomar consciência, né, sobre o que está acontecendo, que realmente possa estar incomodando, possa estar dificultando aí alguns aspectos da nossa vida, né? E a partir do momento que a gente toma essa consciência, a gente vai se preparar. Olha só, tem todo um processo. A gente vai se preparar para se planejar para esse processo de mudança, né? Então, as Sim. coisas elas não acontecem de um dia para o outro. Assim como a gente está colocando aqui, né, pensando, né, no estilo parental consciente, né, pegando o gancho da própria palavra consciente, né, já entra aí no que eu estou falando. A gente passa a tomar consciência, né, e a partir do momento que a gente toma consciência sobre a nossa própria história, de quem nós somos, né, do que faz sentido para gente, o que não faz, fica mais fácil para a gente poder também se relacionar com o outro, né? Aqui cabe, né, a gente falar, Kellen, que não é apenas ter uma relação efetiva, né, positiva com a criança em si, mas você passa a ter uma relação positiva com todas as pessoas de um modo geral, né? Quando você se autoconhece, quando você olha para você e se entende e se respeita também. E esse olhar para dentro da gente, né, ele indica que a gente precisa ser amados, né, nós precisamos ser valorizados. E isso, quando é inserido lá no nosso momento de criança, que a gente passa a amar os nossos filhos ou amar os nossos pais, não querer administrar as coisas, né, porque às vezes a gente se pega assim administrando demais, né, e valorizando de menos. Então, o valor que eu dou para isso, o valor que eu dou para os meus pais, né? Onde eu coloco esse valor? O valor que eu dou para os meus filhos, onde eu coloco? Como que está no nível, né? Então, às vezes, eu estou agindo mais dentro da minha própria casa ali, dentro da minha... Os que convivem ali comigo, que realmente me conhece, né? Administrando eles. E não, às vezes, dando o valor que eles merecem, enquanto que, às vezes, lá fora, quando a gente vai conversar com as pessoas que são nossas amigas, né, que são lá de fora, a gente dá um valor maior para os que estão lá fora do que às vezes para os que estão dentro da nossa própria casa ali, que realmente nos conhece, né, por dentro e por fora. Então, não é que a gente não tem que dar valor aos que estão lá fora, a gente tem que dar valor, sim, tem que tratar todo mundo com valor. Mas será que às vezes eu não posso olhar um pouquinho para dentro ali, né, da minha relação com os meus filhos, com meu marido, com os meus pais, e colocar isso num lugar de valor mesmo, e não de administrar, porque às vezes você acaba dando tanta ordens aí durante o seu dia para sua família, né? Pega isso para mim, faz isso, senta, vamos comer agora. Que a gente acaba passando por um processo de administradora de tudo, e não Isso. de valorização mesmo, né? Isso. E você sabe, Kellen, que ouvindo você, eu fiquei pensando aqui um pouco numa outra metáfora, que eu acho que cabe aqui, né? A gente pensar o quanto que os valores, né, eles podem entrar como se fosse o nosso combustível. O combustível das relações, vamos pensar assim, né? E é como se Muito fosse bom. também, vamos pensar. Eu gosto de pensar em relacionamentos familiares, né? E pensar na ideia da árvore. Eu acho que teve até uma pessoa, não vou lembrar quem, no grupo de mentoria, que trouxe, né, o objeto que representava ela, ela trouxe a árvore. Eu achei tão significativo, porque geralmente quando a gente pensa em família, né, tem até aquela ideia, né, da árvore genealógica, né, da família e tudo. Então aí a gente pode pensar o seguinte, que para a gente fazer, né, essa árvore se transformar do jeito que ela é, vir a ser uma árvore, tem todo um processo. Você precisa regar, né, você precisa ali plantar, né, a sementinha, regar, cuidar, né, para ela ir crescendo de forma assim
positiva, né? Então, os valores, no caso que é o que você está dizendo, eles entram como se fosse todo esse cuidado também, todo esse combustível necessário para ter um crescimento que seja positivo. Só que para isso, desculpa, Kelly. Só que para isso a gente tem de pensar o seguinte: o que faz sentido para mim, né? Qual que é o combustível que me reforça, vamos dizer assim, que faz sentido para mim? E ao mesmo tempo eu preciso compreender qual que é o combustível que reforça o outro. Né? Que nem sempre o que vai caber para mim, que é importante para mim, é o que vai caber para o outro. Que é a ideia do sapato que eu falei também, né? Da metáfora do sapato, lembra? Na live passada? Uhum, E o lembro. sapato que cabe em mim, né? Talvez não vai caber em você, né? Os números são diferentes, né? E embora às vezes você possa gostar do mesmo sapato que o meu, mas você precisa ter um número diferente, né? Para que seja confortável para você também. E muitas das vezes nas relações, Kellen, entrando nessa fala sua, que eu achei muito bacana, a gente tenta encaixar, né? O nosso sapato, o que cabe na gente, o que é confortável pra gente, no outro, né? E aí que às vezes a gente acaba desconstruindo, vamos dizer assim, tendo relações que não sejam tão positivas, que não tenham essa relação de apego, né, seguro, que é o que prega a parentalidade consciente. Né? Se a gente parte para esse lado de que, olha, calça o meu sapato, porque esse é o que vai fazer bem para você, eu estou trazendo um estilo parental que é mais autoritário, que nada mais é do que faço o que eu digo, né? Faço o que eu mando, né? Que esse é o correto. Mas na verdade é o que é o correto para você. E você não se permite a ouvir o outro, a acolher o outro também quanto às necessidades dele, né? Acho que E tem um um, pouco aí uma ligação com você. e um exemplo bem bacana, Mari, você falando aí, eu refletindo aqui, né? Eu comecei a pensar o quanto que isso é verídico no processo de adolescência. Às vezes lá na infância isso acontece, mas na adolescência, né? Você como psicóloga também, é tão gritante, porque os pais sempre usam aquela frase assim, né? Meu filho não sai do quarto, ele só chega em casa, quando estava nas aulas, né, normais, digamos assim, chega em casa, passa direto para o quarto, fica o tempo todo no quarto, sai, come e volta para o quarto. Aí o limite, né? A gente entra mais uma vez nessa questão do limite, né? Será que é aquele exemplo da porta também, né? A gente Uhum. usou na outra live, será que eu estou batendo na porta para que o meu adolescente abra de forma correta? Porque quem pode abrir a porta é só o adolescente que está para o lado de dentro. Eu não posso abrir, o limite é dele, se ele quer abrir ou não. E aí eu quero que ele abra por tudo, porque eu tô mandando ele abrir, porque eu quero que ele abra, porque isso é o correto. E na parentalidade consciente é algo tão tranquilo que traz pra gente, que é a questão do diálogo, do respeito, da consciência, né? E aí às vezes a gente parte assim, será que eu não tô repetindo o padrão, igualzinho minha mãe fez comigo, eu tô fazendo com meu Isso. filho aqui agora? Então, essa repetição de padrão, ela é unânime, né? E é tão assim, a gente faz isso tão inconsciente que quando você vê, você já fez. Você fala, mas eu não queria ter feito, né? E tá tudo bem, né? Nós, como pais, a gente tá sempre procurando o melhor. Então, eu acho que não existe uma questão de certo ou errado, mais uma vez eu volto aqui, né, nesse ponto, porque às vezes é aquilo que é certo para mim, né? Não é o que é certo para o outro, mas é o que é certo para minha família. E aí a gente entra nessa questão, né, da congruência dos limites. Será que eu estou entendendo os limites do meu adolescente, do que ele está gritando para mim, do que ele está exigindo de mim? Ou será que eu estou sendo autoritária, batendo de frente e repetindo um padrão porque minha mãe fez assim comigo e isso é o certo? Então, leva a gente numa consciência maior, numa expansão de consciência maior para refletir, que não é através da força, né? A porta vai abrir Isso. sim, porque a gente como mãe, né, a gente tem esse controle, mas eu preciso entender o limite de quem está lá dentro daquele quarto, né? Eu quero que ele abra, mas o sapato às vezes não vai caber nele. Então, quem está com a chave não sou eu. Não adianta eu querer, é ele que está com a chave. Então, eu tenho que arrumar meios
de que ele abra essa porta para que a gente realmente possa ter o nosso diálogo respeitoso, né? E até mesmo respeitando as necessidades dos nossos filhos, porque às vezes a gente quer que respeite a nossa, mas a gente às vezes não pensa muito na deles, né? Não, eu estou mandando, ele tem que obedecer, então a gente não pensa muito nessa questão desse formato, desse limite do respeito dos filhos, né? Tem até uma mãe aqui, Hum, peraí, deixa eu só acompanhar aqui um pouquinho. A beleza. Keila diz assim: Nossa, essa fase da adolescência é triste. Tem uma aqui em casa. Ai, gente, parabéns, meninas, que vão ver mulheres tão novinhas com essa preocupação em ter relações amorosas e melhor com todos. Obrigada, Cláudia, pelo novinha. É, Ai, ai. A Elismara diz, muito bom, meninas, estou amando aqui. que Então é isso que bom. a parentalidade traz pra gente, né, Mari? Essa questão do se acolher, eu enquanto mãe, e do acolher meu filho também dentro dos limites, né? Reconhecendo o meu limite, reconhecendo o limite dos meus filhos, né? Eu quero que ele, a gente tem a mania de escolher roupa, né? Para filha, às vezes. Olha, vai vestir essa roupa Boa, aqui, porque essa roupa aqui é isso a de mesmo. festa, né? Você tem que ir com essa roupa. E aí, não, mas eu não quero vestir essa, então eu não vou. E aí você causa aquele maior auê antes de Porque sair de quer que ele casa, use aquela roupa, aquela roupa. insiste, né? Acaba ainda trazendo até um. A gente entra com aquela veia artística, né? Ai, porque você vai fazer eu ficar mal? Porque os outros vão falar que eu não sou uma boa mãe, por você não estar saindo do jeito, né? Julgamento. Não é verdade? Exatamente assim, Mari. E da mesma forma com os nossos pais, né? Às vezes a gente vai para algum lugar com os nossos pais, né? E aí, olha, mãe, você tem que vestir assim, você tem que ir assim, porque o lugar que a gente vai, mãe, é assim, assim, Isso. assim, né? É óbvio que a gente deve ter uma preocupação com isso. Mas também é óbvio que os nossos pais vieram primeiro do que a gente. Então eles também sabem que eles não podem ir, né, rasgado, mas que eles também têm uma essência ali daquela cultura deles, que eles vão se vestir daquela maneira, que seja com uma roupa mais nova, mas o estilo deles é aquele, né? E aí é onde a gente entra em contradição, porque às vezes já na adolescência, né, levando para a parentalidade, a gente já vê assim uma troca de visual, né? A criança antes ela gostava tanto dos vestidinhos florados, perfeitinhos, arrumadinhos, e quando entra ali na adolescência, ela quer meio que um rock, ela quer meio que uma roupa preta, quer Sim. usar mais preto. E vai mudando, né? E eu acho que já cabe muito bem com o que eu ia falar, né? Que você está falando da adolescência e teve uma moça que falou aqui que é difícil essa fase, que ela está com um adolescente também, não cheguei a ver o nome dela. Mas acho que vale é que para a gente refletir de um modo geral, né? O quanto que é importante a gente compreender que em cada fase do desenvolvimento a gente vai ser um, né? Nós vamos ser diferentes. Por quê? Porque a gente vai estar mudando biologicamente falando, né? E ao mesmo tempo que a gente muda biologicamente, a gente também pode ir mudando socialmente, psicologicamente, por aí vai indo. Se a gente for pensar nos primeiros anos de vida, a criança, né, ela é totalmente voltada ali para a família, né, para a mãe, para o pai, ali para as relações mais dentro de casa. Mas depois, com o passar do desenvolvimento, já vai para a escola, né? Aí as interações já são mais sociais, os interesses já estão mais nos coleguinhas. Com o tempo vai se passando, vai chegando lá na adolescência, vai ficando ainda mais fixo, né? Esse interesse para o lado de fora, para os grupos sociais, né? Aí aquelas falas vão aparecendo. Ai, mãe, não precisa me levar até a porta da escola, né? Algumas falas vão surgindo, mudanças vão acontecendo, né? Aqueles beijos que tinham antes lá atrás, eu escuto muito isso. Ai, antes eu beijava ele, agora ele não quer mais esses beijos, ainda mais quando tá perto de amigo e tudo. Mas assim, eu tô colocando de uma forma bem tranquila para a gente pensar que isso não acontece só com um ou com o outro, isso acontece de uma forma geral.
né? Pensando que nós temos as nossas diferenças, né? E nós temos cada um as suas necessidades, que é o que a Kelly está dizendo, e eu estou repetindo e reforçando. E a gente vai aprendendo a se relacionar com o outro na medida que a gente se abre também, Kelly. A gente se permite a sair um pouco dos padrões, né? Que muitas das vezes a gente se apega com a ideia assim de que tem que ser dessa forma, né? Porque se não for dessa forma vai estar errado, porque eu não vou estar sendo uma boa mãe ou um bom pai, né? O que que as pessoas vão pensar de mim, né? Aí vai um monte daqueles pensamentos fantasiosos. E quando a gente se apega a tudo isso, né? Esses padrões, por exemplo, a gente deixa de se permitir a ter uma relação mais autêntica, né? Uma relação mais presente no aqui e agora e compreendendo hoje, né? Hoje, quem sou eu, o que faz sentido para mim e quem é o outro, né? Quem é essa criança, por exemplo, aqui? Quem é o meu filho hoje? Né? Qual que é a necessidade que ele tem hoje? Hoje ele tem a necessidade de estar mais com os amigos dele, né? Então ele vai dizer isso para você também, que isso faz parte do vínculo positivo. Isso não quer dizer que você construindo um vínculo positivo, que quando ele precisar de você, né, que ele teve dificuldades, por exemplo, que ele não vai recorrer a você, né? Porque pode ser que ele vá Exatamente. recorrer porque você construiu isso ao longo da vida, né? Essa relação de confiança, esses vínculos positivos. E você não precisa estar com ele o tempo todo, né? Mostrar ali uma super proteção, por exemplo, aí já é um outro estilo, né, parental, para mostrar que você tá ali para ele, né? Que você tá ali para o filho, por exemplo, né? Que não precisa disso, que nós, Exatamente. enquanto pais, até nesse livro aqui, Kellen, que é o que a gente mostrou na live passada, acho que você tem ele aí Ah, também, aqui. né? Isso, ele é ótimo. Tem uma passagem que eles falam, né, que o ser pai ele está aí para dar apoio para o desenvolvimento, né? Nós estamos com esse objetivo de apoiar o desenvolvimento, né? Então, quando Exatamente. a gente está ali muito aqui ou também muito fora, né? Não pode nenhum nem outro, né? Então, tentar buscar ali esse equilíbrio no O equilíbrio. relacionamento. Isso é muito importante que o pessoal aqui hoje está comentando bastante, Mari. Ai, que A bom. Cleide, né? A Cleide é uma amiga minha, ela está na Suíça, e aí eu resolvi colocar essa live justamente nesse horário para ela poder acompanhar um pouco, porque a diferença do fuso horário é grande, né? Então, aí acaba que ela acabou de colocar aqui, né? Minha filha está nessa fase da troca. Palavras, gestos, ações, brincadeiras e roupas. Eu assustei um pouco, mas depois a ficha caiu, né? Ela está crescendo. Então, o quanto que é importante, Cleide, assim, né? Você perceber o limite dela crescer e você, o seu limite de aceitar esse crescimento, né? O limite, às vezes, por que que às vezes na adolescência é o período que todo mundo bate mais de frente, né? Porque aí a gente passa realmente a entender um limite forte para mim. Qual que é a minha intenção com a minha filha, né? Que era bebê. Então, a intenção é sua, Cleide. A intenção é, essa questão é da gente colocar a intenção que é da gente no Isso. outro, Intenção na às ação, né? vezes, isso às vezes não vai funcionar. Então a intenção tem que ser sua. E tudo que foi inserido lá atrás, no período de infantil dela, não é que ela está deixando de reconhecer agora nesse momento, é que ela está passando por uma fase que ela está querendo ganhar esse reconhecimento, essa valorização, escolher, né, suas próprias coisas aí, mas pode ter certeza que aquilo que você inseriu lá atrás na vidinha dela, como a Mari disse ainda há pouco, ela sempre vai voltar para fazer a busca, né? E mais embaixo também tem aqui, pensando na metáfora do sapato, pensei também naqueles pares que um pé às vezes machuca e o outro não. Como Isso. temos também filhos diferentes um do outro e aceitar que cada um é um. Que lindo, Isso, Cláudia! perfeito, até arrepiei. Gostei que ela usou a metáfora aí, gostei bastante. Nossa, isso daí eu acho que é perfeito. Eu vou até fazer um gancho com isso, Kelly, com essa fala, se você me permite. Eu fiz um post já faz um tempinho aqui no Encontro com Pais falando sobre essa criação de irmãos.
né? Eu fiz justamente inspirada na minha prática clínica, né? Com a minha escuta clínica, escuta terapêutica também, a escuta também dos pais, os processos de orientação, né? E muitas das vezes eles me trazem essa demanda. Poxa, mas eu crio igualzinho, né? O filho, e por que que eles são tão diferentes se a educação é a mesma que foi dada? E é exatamente isso que eu trago à reflexão, né? Bom, se eles são diferentes, será que a educação não tem que ser diferente também? A criação não tem que ser diferente também? A conexão, né, o relacionamento. Então é pensando nisso que a gente está colocando. Por que que a gente tem que colocar o mesmo sapato nos dois só porque são irmãos, né? Então eu gostei que ela trouxe esse exemplo de que os sapatos eles têm que ser diferentes. Pode ser do mesmo número, né? Porque vieram aí dos mesmos pais, né? Mas eles vão ter de ser diferentes, né? Com formatos diferentes, aí com algumas nuances diferentes, respeitando a singularidade, a individualidade de cada um. Amei. Isso é tão importante, né, Mari? Porque falando da intenção com um filho e a intenção com outro filho, é bom a gente entender que a intenção, né, ela tem que impactar a vida do outro, mas ela precisa ser minha. Então, a minha intenção precisa impactar a vida do outro, mas a intenção não é do outro. Não é o que eu quero para o outro, é o que eu quero para mim. E aí a gente entra nessa vertente, às vezes, do sapato, né? Porque a minha intenção com um filho não pode ser igual a intenção para o outro filho, porque às vezes a gente vai impactar. E eu vou impactar a partir do momento que eu me conecto. Então, eu tenho uma certa conexão, né, com os meus dois filhos. Eu tenho dois filhos, diferença de 2 anos aí de um para o outro, um com 8, outro com 6. Então, o que eu uso com um para impactar ele, que é a minha intenção, às vezes não vai fluir com o outro. Porque o Isso. outro, a intenção é minha, é minha. Mas com aquele dali, eu preciso usar uma outra forma, preciso Outra descobrir um outro estratégia. nível de diálogo para que ele realmente colabore comigo, né? E a gente pensar nessa questão de colaboração também é muito importante, Ótimo. né? Eu quero que o outro colabore comigo ou eu quero que ele obedeça, que ele siga minhas regras, vai lá e faz o que eu mando? Ou eu quero que, do nada, ele vá lá e faça aquilo sem ser uma obediência, porque eu sou mãe e ele é filho. Então, tem sim que haver o respeito entre pais? Tem, né? Mas eu preciso que os meus filhos me obedeçam ou que eles colaborem comigo naquilo que eu estou fazendo. Vamos arrumar a casa. Eu preciso dar ordens para ele ou eu preciso criar meios de diálogos para fazer ele colaborar com a minha arrumação da casa ali, né? Nesse Eu vou pegar sentido, mais ou um. menos. Ótimo, Kelly. Você tá falando? Eu tô pensando aqui, é bom que live é assim, né? O ao vivo. Que a gente vai pensando na medida que a gente vai falando. Eu pensei num exemplo aqui que eu acho que vai caber para a gente refletir. Às vezes eu gosto de trazer esse exemplo até nos processos de orientação, né? Vamos imaginar que você, dentro dessa relação com teu filho, você fale assim para ele, olha, vou dar o exemplo de Joaquim, tá? Joaquim, gostaria que você pudesse levar o lixo lá fora. Aí o Joaquim vai lá, pega o lixo, e nesse caminhar até a lixeira, ele derruba alguns, né, uns lixinhos no chão. Ele não percebe, mas ele fez o processo até a lixeira e voltou. Nessa que ele voltou, os pais prontamente dizem para ele: Joaquim, mas você não faz nada certo, né? Olha esse monte de lixo que caiu aqui no chão. Veja só, a gente se preocupa nesse caso aí, não com o processo, né? De valorizar o processo, dele ter ido lá, né? De ter colaborado, de ter participado, de ter levado o lixo até a lixeira. Mas a gente se preocupa, nesse caso, com o quê? Com o resultado. E muitas das vezes, Kellen, a gente olha tanto para o resultado, né, que não foi perfeito, por exemplo, não estava dentro daquele padrão que a gente esperava que se alcançasse, e a gente deixa de valorizar, né, a ação.
de valorizar a participação, a colaboração, de ter participado ali daquela tarefa, não é verdade? Muitas das vezes eu percebo isso, né, nas escutas que eu tenho dos pais que chegam até mim, de se atentar ao resultado e não olhar, não ajustar, né? Eu falo ajustar os óculos, para olhar também para o processo, né? Porque o Joaquim, ele não foi levar o lixo, não era essa a ação, o comportamento esperado, que ele levasse o lixo. Ok, né? Caiu um pouquinho de lixo ali, mas será que não teria uma outra forma da gente poder se conectar com ele e até de pensar junto com ele uma outra estratégia, né? De levar esse lixo para que não caísse, né, alguns no caminho. Ah, na próxima eu vou junto com vocês, Joaquim, né? Imagino que estava um pouco pesado. Que é isso que a gente fala dessa parceria, dessa conexão, dessa relação mais presente, né? Numa relação onde a gente olha para o outro de uma maneira diferente. Não sei, eu tenho uma sensação de que a parentalidade consciente, ela olha para as situações de uma maneira mais tranquila, né? Talvez porque dos dos padrões, né? Não vou usar esse termo, eu não gosto muito de usar padrão, mas assim, um dos estudos da parentalidade consciente, eles falam sobre a gente ter responsabilidade nas nossas ações, né? Então, para a gente ter responsabilidade, a gente passa a primeiro pensar, né? A refletir antes de agir. Que muitas das vezes, né, quando a gente não pensa antes de agir, a gente age pelo impulso, né? E agir pelo impulso tem uma tendência da gente vir a se frustrar depois, que é o que a gente falou na live também aqui no Encontro com Pais, né, Kelly? Às vezes a gente acaba tendo uma ação ali por impulso, que depois a criança vai ficar mal, você vai ficar mal também por aquele comportamento, por conta que não teve ali uma responsabilidade na ação, né? Um pensamento, uma consciência antes do fazer, do agir. Isso assim é tão importante, né, Mari, que enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né, o quanto que às vezes a gente, para evitar isso, a gente não respeita o tempo da criança, né? E aí acaba dizendo o seguinte, se você usou o exemplo aí do Joaquim levar o lixo fora e derrama, né? Qual que é a primeira ação dos pais? Ficar bravos, né? Eu já falei que você tem que segurar mais, eu já falei que você precisa fazer isso. Mas e o percurso, né? Como você disse aí que ele fez até lá. E aí é onde a gente entra também num outro parâmetro, né? Que a gente questionou também na aula passada. Na aula passada, eu tô tão acostumada a falar com os meninos do curso de Não deixa pedagogia de em aula que eu já tô ser. falando em aula aqui na live passada, né? Que, por exemplo, na hora do nosso jantar, né? A mesa tá posta, a gente vai jantar, vai sentar ali para poder comer. E aí, de repente, né, o pai tá no computador passando um e-mail para alguém. Você chama o pai, né? Amor, vem, vamos jantar. Não, só um minutinho, 5 minutinhos eu termino de enviar o e-mail e já vou. A criança está assistindo o desenho que ela mais gosta, que é o favorito dela, você chama ela para comer, ou a série que ela mais gosta, né? Se for adolescente. Mãe, daqui 5 minutinhos termina. Aí você com o filho, o que você faz? Tá na hora do jantar, vamos embora para a mesa. Eu já falei, tem que desligar essa televisão, vamos comer logo. Por que que os 5 minutinhos do pai é tão importante para o pai, você respeita, e os 5 minutinhos da criança, que é tão importante para ela, você dana, você briga, né? Você causa um alarde ali, em vez de você sentar perto dela e falar, filho, então é 5 minutinhos, não é? Então eu vou ficar aqui com você 5 minutinhos para acabar e a gente vai juntos. Então, tudo isso são sistemas, assim, que às vezes a gente precisa estar com grandes observações, porque para um a gente acaba respeitando, tendo a consciência de aquilo para o pai é muito importante, e aquilo para a criança a gente acaba não respeitando tanto, porque é só um desenho, né? Só um desenho, tem que desligar, tem que vir logo para almoçar, então, para jantar.
tudo isso é um consenso assim muito muito grande, que às vezes a gente vai entrando nele e a gente não percebe, né? Quando a ficha cai, você para e pensa assim, meu Deus, né? E toda vez Aí, na hora que Kelly, vamos fazer as refeições aqui em casa é um tumulto. ótimo, adorei esse exemplo. E aí eu tô pensando aqui, né, que quando acontece isso, às vezes até a criança fala, mas o papai, né, a criança traz esse termômetro, mas o papai pode ficar mais 5 minutinhos, né? Por que que eu não posso? Aí a gente fala, né, a criança tá errada? Não, tá errada, ela tá refletindo, né, coerentemente. Ela tem consciência em relação à ação e consequência, né? E por que que ela não pode? Por que que o outro pode e ela não pode? Aí às vezes vem aquelas falas, né, que são de matar. Porque eu sou sua mãe, eu sou seu pai, então me respeita. E você vê, não é uma questão de respeito, né? Não é uma questão de respeito aí, né? Eu acho que é mais uma questão assim de que é o que a gente está trazendo aqui, de refletir de uma maneira mais macro, né, mais expansiva e compreender a necessidade daquele momento em específico, né? A gente E está para fechar, vivendo, a gente está pode falar. vivendo uma era, Kellen, que eu falo que é a era fast food, que é a era tudo muito rápido, a gente quer as coisas para ontem, né? E às vezes a gente não consegue parar para ter esse momento, assim, que é o que a gente está propondo aqui, né? De refletir, de observar, né? O que está fazendo sentido, o que que não está. Por que que eu não posso parar, por exemplo, 5 minutinhos ali, né? Junto com meu filho, que nem você disse nesse exemplo, sentar do lado dele, acolher o momento presente, né? E daqui 5 minutinhos a gente senta, por exemplo, né? Para fazer aquela atividade, para jantar, para tomar o banho, para dormir, né? E aí eu gosto de trazer um outro exemplo para pensar também. Eu não sei nem como que a gente está de tempo, Kellen. Não sei se cabe esse outro exemplo com o tempo que a gente está. Deixa eu olhar aqui. Tá. Esse negócio do Instagram tá diferente demais. Não dá. Estamos com Dá? tempo. Então, Dá. beleza. Eu vou trazer um outro exemplo que acho que os exemplos eles vão norteando, né? Nosso olhar. Vamos pensar numa família que às vezes tem dificuldade de sair de casa, né? Vamos imaginar que eles tragam a seguinte questão, né? Vou falar como se fosse eu para você, Kelly. Ai, Kelly, então, né, eu tenho 2 filhos e eu trabalho, né, fora de casa e toda vez que eu vou sair de casa é aquela luta. Parece uma guerra para conseguir sair no horário, né, exato e para poder chegar no horário do meu trabalho e para poder levar meus filhos da escola. Vamos pensar naquela realidade antes de escola, fora de casa, né? Para poder levar meu filho na escola, tudo é terrível. E sempre acaba tendo, né, aquelas faíscas, aqueles choques, para poder chegar no tempo correto. Aí a gente pensa junto, né? O que será que está acontecendo aí nessa família, nessa dinâmica, que de repente possa estar trazendo esses prejuízos, né? Vamos pensar assim, no relacionamento, para conseguir chegar numa colaboração, né? Que é o que a gente fala, uma colaboração em conjunto, e aí todo mundo alcançar os objetivos, né? As crianças ir para a escola, a mãe ir para o serviço e ficar tudo bem, né? Primeiro a gente pode pensar assim, como é que está a questão do vínculo, né, dessa mãe com esses filhos, por exemplo, porque o vínculo, a gente fala que é o primeiro ponto mais importante para que a gente tenha uma parentalidade de fato consciente. E para que a gente tenha um vínculo positivo, é importante que a gente se mostre aberto, né? Para ter essa relação de abertura, para escutar, para acolher, né? Assim como o outro, que no caso é a criança, aí também tem que se mostrar assim na relação. A gente vai olhar primeiro aí. E o segundo ponto é organização, né? Como que é feita essa organização dessa dinâmica da casa, né? Será que não poderia, por exemplo, já, né, organizar algumas coisas antes de acontecer?
né? Então tá acontecendo esse tumulto aí no período da manhã, né? O período da manhã tá meio complicado para sair de casa. Naquele momento, talvez não seja o ideal para essa mãe conversar com esses filhos sobre o que não tá bacana. Mas depois, num outro momento, né, um momento onde estiver mais tranquilo, a gente pode sentar e a gente pode conversar, né? Olha, filhos, né? Eu estou percebendo, diferente de falar mamãe, porque distancia. Então, eu estou percebendo que nós estamos tendo uma dificuldade aí para sair de casa, né? A mamãe, eu estou chegando. Até para eu falar é um pouco mais difícil, né? É Eu estou difícil, eu tô chegando. treinando esse É, a gente vai distanciamento, treinando. mas é difícil. Eu estou chegando um pouco mais tarde no meu trabalho. Vocês também, né, estão tendo dificuldade para chegar no horário certo na escola. Então, eu gostaria de pensar junto com vocês como que a gente pode melhorar isso. Então, você traz a criança para pensar junto com você e se responsabilizar também pelo processo, né? Então, olha, eu acho que de repente a gente pode, né, organizar aí à noite, né? Então aí o adulto ele vai entrar e pensando junto com a criança. O que vocês acham de repente a gente dormir um pouco mais cedo, já deixar organizado a mochila da escola, algumas coisas já, né? Para facilitar aí esse processo no período da manhã para ser mais tranquilo. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é, né, o quanto que é importante o adulto também se organizar, né, antes mesmo de organizar a rotina da criança. Por que é importante a gente pensar na nossa rotina, né? Porque se eu já sei que, de repente, né, eu vou ter toda, às vezes, um pouco de dificuldade para acordar a criança, para ter esse processo, tudo com ela, tudo. Se eu não organizei a minha rotina, eu vou ter duas rotinas ali naquele momento para, né, dar conta. De eu me arrumar, por exemplo, de eu ajudar a criança a se arrumar. Então, qual que é a dica aqui nesse caso? Tente acordar um pouco mais cedo você, né? Porque se você acorda mais cedo, vamos imaginar que você tem que acordar a criança 10 horas, né? E se você acorda às 10 horas também, você vai ter que arrumar a sua rotina, né? Mais a rotina ali da criança. Agora, se você acorda mais cedo, você já se adianta, né, em relação às coisas que você tem que fazer para você, que aí você já faz esse autocuidado também, que é o que a gente está falando aqui, né, de você respeitar também as suas necessidades enquanto pessoa, né, Kelly? E depois, você estando mais organizada, mais tranquila, você já começa a fazer o processo ali com a criança. Porque se de repente a criança precisar da tua ajuda, você já está tranquila, né? Porque você já fez tudo que você precisa fazer. Aí você vai estar à disposição para poder ajudar a criança, né, naquele momento ali, sem precisar ter essas faíscas, né? Então, são três pontos importantes para pensar dentro dessa situação, Kelly, que é muito comum acontecer, não é verdade? Não sei se você já ouviu, mas por aqui eu escuto Muito, bastante. bastante. Tem um comentário aqui de uma mãe, Cláudia, Mari, que a mãe é a Cláudia, né? A Ah, Cláudia tá. diz assim: tenho 3 filhos e quando li as 5 linguagens do amor, pude perceber que cada um tem uma Ótimo. linguagem de amor. Muito interessante isso. Muito bacana, né, gente? Fica aqui a dica também desse livro, As 5 Linguagens do Amor. Eu não sei se o meu tá aqui ou tá. Não sei, depois eu dou uma olhadinha no consultório, porque assim, é muito bacana você respeitar a linguagem do amor do outro. Às vezes a minha linguagem é uma linguagem que eu vou precisar de mais dedicação. Então, se eu vou contra essa dedicação, que é o valor, a linguagem do outro, o que eu vou fazer? Como a Mari disse aí, vai sair faísca, né? Se eu tenho um filho que ele necessita mais da minha atenção do que o outro, o que vai acontecer com isso daí? Eu vou ter que tirar um tempo para dar essa atenção a mais para ele, porque senão ele vai achar que eu estou desprezando ele, vai achar que eu não gosto mais dele. Então, atender essas exigências que tem aí, né, das 5 linguagens do amor, que seria a questão da pessoa em si, isso é muito importante, porque eu atinjo ele, eu me conecto com ele quando eu uso algo dessa linguagem dele, né? Tem crianças que são extremamente assim.
né? Outras crianças, elas necessitam de ouvir elogios, que foi bem, isso é maravilhoso. Então, se ela chega em casa te mostrando uma coisa e você nem olha, vai sair a faísca, né? E se você ainda vai arrumar para sair, ela te mostrou algo e você nem olhou, Ou imagina se olha de então. qualquer jeito também, né? O que seria o olhar de Isso, qualquer jeito? Que é o automático, né? É o olhar sem ter essa consciência de parar para aquele momento presente, né? E muitas das vezes no automático a gente, tá que lindo, ficou lindo, filha. Ficou linda ali, olhando já para, né, outra coisa, não presta atenção ali pro desenho de fato da criança. E mais do que isso, o lindo, ele é muito solto. Eu costumo dizer, né, o quanto que é importante você se conectar de fato e até mesmo pegar algum detalhe daquele desenho. Olha que dica legal. Pegar um detalhe daquele desenho e direcionar, né? Nossa, mas essa flor, né? Essa flor parece que você fez muito bem, filha. Como é que foi que você fez, né? O que foi que você usou para fazer essa flor, né? Entende? Então, olha só, né? É um ajuste simples, é um ajuste de olhar que a gente fala, que é diferente da gente pegar e dizer, tá lindo, tá e lindo. conecta, né? Você busca lá no Exatamente. outro, assim, O rapidamente, porque por olhar. mais que a criança esteja apressada, ela vai te olhar, nossa, mãe, eu não tinha visto. Deixa eu ver, deixa eu pensar, né? O que foi que eu fiz? Ah, eu fiz assim, assim. Então, isso é muito bacana e o tanto que isso é pedagógico, né? Porque já cria um laço. É, filha, então você me ensina a fazer uma? Vamos fazer uma nós duas juntas? Você me Isso. conta a técnica que você usou e eu vou tentar reproduzir. Aí depois você vai me avaliar. Como que foi que você achou que eu fiz a minha? Ficou tão bem quanto a sua? Você acha que eu devia pôr mais cor aqui? Ou devia ter usado outra coisa? Então a gente busca uma conexão, né, por um simples desenho, igual você deu aí, esse exemplo, e que conecta, né? Às vezes, quando o seu filho, a questão, voltando um pouco na questão da roupa, não quer usar tal roupa, né? Mas se você não chega com a atitude de bater de frente, de ser autoritária, você vai vestir essa, né? Porque essa é mais bonita, porque essa é da festa, e você olha, filho, olha, eu gostaria que você usasse essa camiseta, porque olha só, ela é tão linda, a mamãe não, né? Eu, Eu gosto tanto. Ai, Mário do céu, tô me policiando tanto com eu isso que você não tem também, é noção. assim mesmo. Quando eu vejo, eu já foi, já falei, né? E esse distanciamento para a parentalidade consciente é muito importante, porque eu usei isso aqui em casa nos jogos, né? Então, quando eu comecei a falar para eles, olha, mamãe não, a mamãe, olha, eu não quero que você jogue, né? E aí eles me trouxeram um exemplo, né? Ah, mas o fulano joga, né? Meu primo joga, não sei quem joga, e foi me citando aí um monte de gente que jogava, né? Aí, mamãe, então eles estão errados de jogar? Aí você entra naquele consenso, né? De certo ou errado. Eu falei, não, filho, eles não estão errados de jogar, né? Cada um tem a sua família, cada um tem a sua cultura e os pais deles aceitam isso. Então, essa questão de você acolher aquilo da criança, não é porque está errado você jogar, então o outro está fazendo errado, mãe, né? E você já começa uma questão de exclusão do outro. Não, o outro não está Uhum. errado. O outro está dentro do potencial da família dele. O meu limite, eu não consigo ver você jogando esses certos tipos de jogos. Eu não consigo. É o limite meu. Então, não é o da mamãe do outro, não é o dela, não é o da fulana. Então, é o meu limite que não aceita ver você assim, nesse jogo. E aí foi tão Ótimo. tranquilo, porque a gente está se acertando agora quanto aos jogos. Ai, que ótimo. Mas é assim, tá vendo? Então, é com essa naturalidade que a gente está trazendo aqui, a gente está querendo mostrar, não é que a gente é as experts, as donas da razão, né? Que a gente não, também não tem erros, né? Que também não temos dificuldades nos nossos relacionamentos, porque nós somos seres humanos, né? Essa ideia de trazer o eu é justamente com essa conexão com você mesmo enquanto ser humano e respeitando que nós, enquanto seres humanos, nós não somos perfeitos e não temos que ser.
né? Nós temos as nossas vulnerabilidades. E, enquanto a isso, né, a gente precisa acolher. Eu fiz assim, ó, porque a Cleide é uma querida, uma amiga, a professora entrou aí na live do Cante, Conte e Que bom, Brinque. então. E o nosso Beijo. tempo agora Tá acabou, né? Estamos finalizando, aqui né? em 10 segundinhos de restante. Mari, muito Ah, obrigada, tá bom? Por você ter gratidão, aceito Kelly. o meu convite. Um Tchau, beijo. tchau. Vai Fica ficar com Deus. salva a live? Obrigada, gente.